Com desenrolar sobre as despedidas do bando de Luffy, Kid e Law, Momo parte com Kinemon e Yamato para a despedida final deles. Mas uma quebra de expectativa promete deixar as coisas muito em aberto para o que vem por aí, principalmente com o decorrer das próximas sagas. E o anúncio final do narrador nesse capítulo faz o favor de reforçar tudo isso! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1057 de One Piece. Sim, pessoal, finalmente a saga de Wano chegou ao fim. Aquele meme do Barba Negra, né? A saga de Wano não tem fim. Finalmente a saga de Wano acabou, vamos para os próximos ares, mas a gente ainda vai com uma surpresa para o próximo capítulo. A gente ainda não sabe quais serão os destinos ali dos bandos, dos aliados do Luffy, mas enquanto isso, já deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta aqui de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa interessante pra gente falar de One Piece por aqui ainda. Vamos lá, né? A gente começa o capítulo com a história de capa, na qual nós observamos o Caesar Claw ajudando a Germa 66 a lutar contra Oven e Katakuri. Como a gente viu na última história de capa, o Oven e o Katakuri chegaram bem no momento em que a Germa estava escapando. E aí o Caesar ataca ambos com seu gás venenoso e assim consegue fazer os irmãos do Sanji terem uma chance na luta. Nós vemos a cena da história da capa anterior, na história de capa anterior, só que agora de um ângulo diferente, né? Meio que tá tudo misturado ali com a forma que o Oven faz, né? Com os poderes do Oven, com os poderes ali do Katakuri, e nós também temos os poderes agora do próprio Caesar envolvendo ali na cena. E não se sabe ao certo por que o Caesar ajudou eles, né? Deve ser para conseguir fugir ali de Roll Cake, mas a gente sabe que agora ele está ao lado deles e como a gente já viu, o Caesar já foi um boss contra os Mugiwaras, né? Já foi um boss ali contra o Luffy, por mais que o Luffy não tenha usado todo o seu poder para lutar contra ele, mas mesmo assim, somando as forças do Caesar com a Germa 66, não dá para vencer Oven e o Katakuri, né? Então eu tô bem curioso para onde que isso vai levar, né? Para onde que isso realmente vai levar. Tudo bem que nós estamos falando de gás venenoso, mas seguimos aqui para entender para onde essa história de capa vai nos levar. O capítulo definitivamente começa com uma cena na capital das flores e vamos direto para um auditório ali na capital. Vemos dezenas de cidadãos sentados em frente a um palco. Essas pessoas estão ouvindo uma história que o professor de Wano, aquele mesmo professor de cabelo preto e óculos que vimos no capítulo 1052, explicar tudo o que aconteceu na guerra em Onigashima. O que depois acaba sendo revelado para todos sobre os acontecimentos daquela noite, já que a batalha aconteceu quando ninguém do povo estava sabendo, o que fará Luffy então o herói daquela nação ao lado de Momo e também de Hiyori. E aqui que nós temos o nosso primeiro trocadilho com os números 01057. Nós temos a palavra Reitoukou Shishi, que significa exemplo e localização do professor, né? Exemplo e localização do professor, o que já demarca claramente de que o professor contará a história para eles do que aconteceu na guerra e como ele vai localizar o povo de Wano sobre todos os ocorridos. O professor está do lado ali de uma geisha que está tocando o seu shamisen e ele está contando a história através de um poema japonês, né? Tá meio que reforçando ali a forma de um poema japonês. Ele diz que sobre o céu escuro de Onigashima a tempestade prosperava, o rugido da fera ficava cada vez mais alto e a voz do dragão azul trovejava.
A chuva caía no porto de Rabo, banhando ali as folhas de outono. Ele termina dizendo que, para vingar a morte de Kozuki Oden, seus vassalos foram leais e caminharam em direção a essa grande batalha. As pessoas então ficam animadas, dizendo e gritando: bainhas vermelhas, bainhas vermelhas. E o professor continua dizendo que ele não tem muito talento verbal, mas pede para que as pessoas permitam-lhe que ele conte a história, que ele fale ali dessa nova história da noite que foi marcada naquele grande festival do fogo. Bom, e como já era meio de praxe, né, o Oda tá transformando toda a saga de Wano nos contextos relacionados ao teatro de Kabuki, né? O Kabuki, que é ali a forma de um teatro em atos, né? Então, como a gente vai perceber durante todo esse capítulo, tem várias referências a esse grande teatro japonês, né? Nessa forma cultural que os japoneses tinham desde sei lá quanto tempo, né? Eu acho que desde os anos 1600, 1700, os japoneses já criaram esse aspecto de teatro. Pode ser algo mais antigo, não sei a data exata, vou colocar aqui no vídeo para vocês, mas é exato esses fatos de como é um contexto histórico para ele. Mas agora é como se todo o relato da guerra começasse com a apresentação desse novo professor, retomando então assim a guerra e fechando exatamente os núcleos que o Kabuki tem através das apresentações nos capítulos que nós tivemos desde o começo da saga de Wano. Corta então para uma floresta perto do porto ali de Tokage em Udon e vemos Momonosuke correndo na sua forma de dragão. Em cima dele estão Kinemon e Yamato. E a floresta é uma referência incrível de como Aramaki só fez o bem para o país de Wano. É um amor esse almirante, né? Foi um tremendo amor esse almirante para com o país de Wano. Momonosuke e Kinemon ficam surpresos com a palavra ali de Yamato de que não irá para o mar. E a garota confirma que não, dizendo que já informou ao Luffy e sua tripulação de que não vai seguir com eles como uma Nakama. Momonosuke fica surpreso com a decisão de Yamato e se pergunta se Yamato poderia estar com medo de alguma forma, de algum contexto. Mas ele rapidamente diz que esses pensamentos não fazem sentido, porque ele está pensando na Yamato, porque Yamato já havia se decidido na sua jornada. E é aqui que o Oda quebra as nossas pernas. Aqui ele realmente quebra as nossas expectativas, porque todo mundo estava esperando ela entrar no bando. Seja a pessoa mais pessimista ali, querendo realmente já caminhando para o caminho do hater ali da Yamato, ou seja a pessoa mais confiante, todo mundo pelo menos esperava pelo ali, sei lá, uns 5%, 10% de chances dela entrar para o bando, dela fazer parte ali daqueles que vão estar no navio do Luffy. Foi uma puta quebra de expectativa ela não entrar e o hype para a entrada dela era monstruoso. Mas isso foi realmente um balde de água fria. Foi um balde de água fria jogada em nós, basicamente podendo justificar como a entrada da Yamato poderia quebrar a balança de poder dos Mugiwaras, né? Se a Yamato entrasse para o bando agora, poderia ofuscar as próximas evoluções do Zoro e do Sanji, já que a própria Robin disse que o Zoro e o Sanji são as asas do futuro rei dos piratas, né? E as próximas evoluções do Zoro e do Sanji vão mostrar cada vez mais esse contexto. O Oda alimentou esse hype e depois passou a perna em nós. Talvez num futuro não muito distante, depois que essas evoluções do Zoro e do Sanji foram concretizadas ao ponto da gente não ter dúvidas de que eles estão a um nível acima da Yamato, provavelmente seja nesse momento que a personagem poderá entrar para o bando, da mesma forma como aconteceu com o Jinbe. Yamato reforça que essa é a sua decisão, que assim como Oden havia começado a sua jornada pelo país de Wano, ela também faria o mesmo, já que ela nunca havia saído ali da ilha governada pelo Kaido. Ela agora vai visitar todos os cantos do país de Wano para depois visitar o mundo lá fora.
Ela diz que não sabe nada sobre o mundo exterior e que vai seguir o caminho do pai do Momo e assim um dia ela vai para o mar. Momonosuke fica ainda muito mais bravo ali ao ouvir isso da Yamato, pois percebe que Luffy e Yamato conversaram sobre todas essas coisas, mas Luffy não se despediu dele. Momonosuke sente que o Luffy o tratou como tolo e se pergunta por que Luffy vai deixar o país sem dizer nada para ele. Momonosuke então se lembra de algumas coisas de que ele tinha vivido desde que seu pai e sua mãe morreram, momentos em que nós já vimos no mangá. O momento em que Kaido o agarrou pelo pescoço no topo do castelo ali do Oden no capítulo 973. Quando ele conheceu o Luffy no capítulo 685 e o momento em que ele brigou com o Luffy em Dressrosa no capítulo 701. Quando eles criaram ali a aliança em Zou no capítulo 819. O momento em que Kanjuro o sequestrou no capítulo 976 e quando ele disse seu nome na frente do Kaido em Onigashima no capítulo 986. E também nós temos ali o grande encontro do Luffy, na qual ele pede para ele parar a queda da ilha, né? Pede para ele parar a queda aonde o Kaido reinava, depois de lutar com o Kaido com o seu corpo adulto no capítulo 1026. O Momo então começa a pensar em todos esses momentos e aí ele, com todas essas memórias, ele acaba chegando à conclusão e pergunta se o Luffy tem realmente um coração. Ele diz que o Luffy é um homem cruel e que ele estava errado sobre ele, porque achava que o Luffy era diferente dos demais piratas. É claro que o Momo estava falando da boca pra fora. Esse sentimento meio mesquinho, da mesma forma como uma criança de 8 anos consegue pensar. Momonosuke diz que Luffy confundiu liberdade com grosseria e Kinemon concorda com ele. Mas ele pergunta por que o Shogun estava correndo ao invés de voar. Por que ele estava correndo ao invés de usar o seu corpo dracônico para voar. Momonosuke diz para ele calar a boca e Kinemon também fica muito bravo e diz que quer ver a explicação do Luffy por tratar o Shogun de uma forma tão desrespeitosa. Momonosuke diz que achava que ele e Luffy eram amigos e Yamato diz que eles não deveriam estar tão bravos assim. O Momo então informa que o Luffy o envergonhou. Luffy fez algo imperdoável. Então o garoto vai bater e mordê-lo quando ele chegar perto do Luffy. Corta então para o porto de Tokage em Udon, onde os navios de Luffy, Law e Kid estão prontos para partir. Law diz a Luffy que na próxima vez que eles se encontrarem serão inimigos e que podem até mesmo tirar as suas vidas durante essas batalhas, durante essas lutas. E o Luffy diz que não tem problema com isso e sorrindo ali mostrando toda a simpatia para o Law. Chopper também diz adeus para o Law, chamando ele de Trau, e o capitão dos Piratas do Coração pede apenas para ele calar a boca. Todo mundo fica tirando sarro ali do Law por sua atitude mala, mas um pouco antes de partir, Momonosuke chega à costa. Ele muda ali para sua forma humana e ataca Luffy junto com Yamato. Luffy defende o ataque de ambos enquanto Momo murmura algo ali pro capitão extremamente irritado. E Yamato diz que chegaram para ver o capitão partir com corações ali no balão. Sanji grita por Yamato-chan enquanto Momo diz que finalmente havia alcançado o Luffy. Kinemon, então enfurecido, saca sua espada. Ele pergunta ali para o Luffy o que ele estava pensando para deixar o ano sem se despedir depois de todo o tempo que eles estiveram juntos. Ele acrescenta que o Shogun está furioso e quer uma explicação. Luffy diz que está tudo bem porque eles estão se despedindo agora. Momonosuke então olha para o Luffy e ordena algo como um Shogun. Então ele chora incontrolavelmente, pedindo por favor para que o Luffy não vá embora. E pede para que eles fiquem com ele durante todo esse tempo e que nunca mais saiam do país de Wano. Enquanto Kinemon olha para a atitude do Momo decepcionado, mas basicamente ele já esperava. Momo continua dizendo que graças ao Luffy eles sobreviveram. Graças ali aos Mugiwaras, agora eles podem sorrir. Ele agradece ali pelo capitão e os demais terem ajudado a vingar os seus pais. E diz que está com medo do que o futuro reserva para eles. Momo pede para eles não irem embora mais uma vez, falando ali por favor, pedindo por favor.
Robin, Sanji olham para o Momonosuke sorrindo, enquanto Brook fica incrédulo com a atitude do Momo e o Chopper se emociona junto ali com o Frank. E o Frank, né, sempre chorando como um macho deve chorar. O Frank sempre se emocionando como um verdadeiro macho deve se emocionar. Zoro então ri e diz que Momo é um pouco embaraçoso. Nami também se emociona e diz a Zoro que não podem culpá-lo, porque Momo-chan ainda é uma criança em sua mente. Que essa semana eu trouxe um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso, né? Eu achei até engraçado que, mesmo antes de saber muitas coisas sobre os spoilers ou coisa do tipo, a gente trouxe os vídeos aqui relacionados a questões envolvendo o Momo. E, basicamente, o Momo, através dessa fala da Nami, é, pra mim, considerado como o personagem mais complexo do universo de One Piece, né? Um homem com a mente de uma criança de 8 anos que viajou no tempo e parece que a morte dos seus pais para ele só se passou 2 meses. Que só se passaram ali 2 meses desde esses fatídicos acontecimentos. Enquanto na verdade no mundo passaram-se 20 anos de todo esse fardo. Ele tem as mesmas características que seu pai, tem a força ali do seu pai e também carrega os poderes que mataram a sua família. Olha só essa complexidade que o Momo tem, né? É simplesmente algo assustador a forma como esse personagem foi entregue em One Piece. O Momo não ficou tendo um desenvolvimento por 10 anos à toa. E eu não me lembro de um personagem tão complexo como ele durante todo o mangá. Por mais que muitos não gostem ou não gostava ali da forma criança ou do jeito atual de como o Momo lidava, não tem como negar como o personagem é extremamente complexo. Luffy então pede algo ali ao Usopp, que responde de prontidão jogando algo na cabeça do Momo. O capitão diz que eles estavam esperando por ele, porque eles queriam dar um presente para o Shogun. E vemos que o presente se trata de uma bandeira dos Chapéus de Palha, que com certeza foi pintada ali pelo Luffy. E Luffy ainda tira sarro do Momo, dizendo que essa não era a forma como um Shogun deveria se portar. O capitão continua tirando sarro do Momo, dizendo que todos no bando sabem como ele é realmente de verdade. Que não adianta se esconder por detrás daquela forma adulta. Todos do bando sabem que ele é um bebê chorão. No fundo, ele é apenas um idiota e um covarde. Mas mesmo assim, Luffy o considera como um irmãozinho. Luffy acaba o considerando ali como um grande irmãozinho. Luffy continua falando que quando o Momo estiver em uma situação difícil, para ele se lembrar dos seus dias de aventuras no mar. O capitão pede para que Momo coloque a bandeira dos Chapéus de Palha em algum lugar ali de Wano, no futuro. Basicamente colocar ali em evidência aonde essa bandeira ficaria. E se algum dia alguém perigoso vier encher o saco deles para mostrar ali essa bandeira para ele e para dizer, seja quem for, que se mexer qualquer pessoa da nação de Wano vai comprar briga com os Mugiwaras. Seja a pessoa que for, se chegar ali no país de Wano, vai comprar briga ali com o Chapéu de Palha. Quando Luffy diz isso, vemos Luffy de perto com todos os seus nakamas no Sunny atrás dele. Momonosuke chora novamente enquanto olha para o Luffy perguntando a todos se ele realmente faz parte do bando. Se ele também faz parte ali de ser um dos companheiros do Chapéu de Palha. Luffy então esbraveja dizendo o nome de Kinemon, Yamato e Momo, dizendo que ele virá para qualquer um deles se decidirem que querem ser um pirata. E a única coisa que ele exige é que não sejam covardes. Luffy diz que agora tudo está nas mãos da Yamato e ela assente dizendo, claro, como confirmação do pedido do capitão. Kinemon ri ouvindo Luffy e Yamato fica muito animado com as palavras do Mugiwara. E Momonosuke agradece Luffy por suas palavras. Luffy ordena então a partida, o resto da tripulação diz adeus ali para o garoto, enquanto eles assistem a tripulação do Chapéu de Palha ir embora, partir para mar adentro. Né? E é aquilo que realmente muitos não suportavam sobre a ideia realmente do Momo ser um bebê chorão. No final das contas, o Momo só poderá ser assim de novo na frente dos Chapéus de Palha.
Isso é uma sacada muito boa do Oda. Nós só somos o que somos na frente de pessoas na qual nós conhecemos muito. Nós só somos ali verdadeiros nas formas como nós conhecemos as pessoas, né? Quanto mais ali você se torna amigo de algumas outras pessoas, mais íntimos você se torna e mais coisas de você elas conhecem. E isso vale realmente ali para a relação do Luffy, do Momo e de todo o bando, né? Basicamente, então, nós observamos que esses acontecimentos transformaram ali Momo, Yamato e Kim em pessoas do bando, assim como Vivi é. Assim como Vivi foi renomeada ali como uma pertencente aos Nakamas dos Mugiwaras, Kim, Yamato e Momo também pertencem ao bando agora. O ano nem acabou e eu já tô curioso para saber como que vai ser esse encontro basicamente no futuro sobre esses três com ali os Mugiwaras. Momonosuke diz a Kinemon que ele superará Kozuki Oden um dia e Kinemon diz que ele será testemunha disso quando ocorrer. Yamato então pergunta a Momonosuke se ele está falando em superá-la e o Momonosuke diz absolutamente não, com uma raiva ali estridente. Já no mar, os navios de Lau, Luffy e Kid estão prestes a deixar os limites de Wano. Nami então indica que eles devem ir para Hakumai para usar o porto que pode descer navios, né? Esse porto ele era barrado ali pelas forças do Kaido, agora ele está livre ali pelas ações dos Bainhas Vermelhas. Brook fica aliviado porque eles subiram a cachoeira perigosa, mas agora eles vão descer em segurança. O Chopper também está feliz com isso e então Kid começa a zombar deles quando ouve que eles vão usar o porto mais seguro e a segurança é uma localização dos covardes. Kid continua dizendo que essa é uma decisão que combina bem com os perdedores, ali tanto com o Chapéu de Palha quanto também o Bando do Coração, fazendo Luffy e Lau ficarem muito bravos ao ouvirem essas palavras ali do Kid. Os Chapéus de Palha dizem para Luffy para não cair nas provocações do Kid, porque não há nada de errado em eles usarem um caminho seguro. A mesma coisa acontece com os Piratas do Coração, informando isso para o Lau. Mas o Luffy não quer nem saber, né? Nem o Luffy nem o Lau querem nem saber. E aí o Luffy ordena que o Jinbe deixe ele navegar pelo navio, controlar ali o timão. A tripulação diz para o Luffy não fazer nada maluco, mas não tem jeito. Finalmente vemos os três navios caindo sobre as cachoeiras de Wano, quando Luffy, Lau e Kid percebem que talvez não tenha sido uma ótima ideia ir por ali, enquanto os três gritam, aqui vamos nós. Enquanto ambas as tripulações gritam dizendo que todos vão morrer, né? Ali eles já estão... já estão realmente sem esperanças de que definitivamente vão morrer. E esse quadro, ele é muito interessante, porque o navio do Lau, ele remete ali ao mar, né? Um submarino, aquele que navega por debaixo das águas. O navio do Luffy representa o sol, como seu próprio nome define, aquele que ilumina a terra. Enquanto o navio do Kid parece representar um dragão, aquele que comanda os céus. É interessante ver como Oda construiu esse trio nessa saga, como eles estivessem destinados a coisas ainda maiores do que vimos ao país de Wano. Como vimos ali nessas circunstâncias que levaram eles ao emparelhamento, né? E esse é o nosso segundo trocadilho com o número 1057, que é Toitsu Shishi, que significa emparelhamento, né? Estar igual, estar ali numa mesma formação. Isso remete claramente a essas três tripulações. O narrador fala enquanto vemos o rosto assustado de Lau, Luffy e Kid, e ele nos conta que a força desses criminosos compradas ali por Lord Momonosuke e Kinemon não é nada para menosprezar. Eles causam estragos com sua força como verdadeiros reis da sabedoria, né? Enfatizando esses três pontos interessantes sobre a trindade da mitologia grega, como nós falamos no ponto passado.
Mesmo o Imperador Dragão Kaido e a Grande Oiran Yokai não conseguiram derrotá-los. E agora eles partem com o último suspiro que divide o céu, né? Eles partem ali como o último suspiro ali que divide os grandes céus. Corta então para o auditório da capital das flores novamente e o professor continua contando a história. Ele agora fala sobre Orochi. Quando pensaram que ele estava morto, seu ódio o trouxe de volta atrás da princesa Hiyori. Mas Denjiro, o vassalo número 2 de Kozuki Oden, entrou em cena como corte limpo, decepando a cabeça dele pela última vez. E esse foi o fim de Kurozumi Orochi. Relâmpagos caíram sobre eles, assim Onigashima e o Imperador Dragão Kaido foram destruídos também. As nuvens escuras que cobriram ali o céu de Wano durante mais de 20 anos agora estão desaparecendo lentamente. Mas algo incrível aconteceu ainda nesse confronto de Orochi e Hiyori. Enquanto ali o antigo Shogun estava queimando, ele olhou para o Denjiro e também para Hiyori e disse que o ódio dos Kurozumi vai amaldiçoar esse país até o seu amargo fim. Até ali a forma de como o país iria terminar. Mas a princesa Hiyori lembrou de todo o sofrimento pelo qual o país passou nos últimos 20 anos e tomou uma grande atitude. Não havia o menor sinal de medo em seus olhos na forma como ela se afastou ali do Denjiro. Conforme o professor narrava a história, vimos alguns painéis mostrando o que aconteceu ali naquele final. O professor continua dizendo que a princesa Hiyori empurrou o Denjiro para o lado e ficou sem medo na frente do antigo Shogun, enquanto ela o via queimar. Ela tinha na mão um leque com o símbolo ali dos Kozukis, que ela apontou para o Orochi. Na mente dela começou então a borbulhar várias lembranças ali do seu pai, da sua mãe, Momo e todas as pessoas que passaram por dificuldades nos últimos 20 anos. Basicamente nesse sofrimento da sua terra natal. Em uma grande página dupla, vemos os cidadãos gritando enquanto estavam esperando por essa parte ansiosamente, com o professor pedindo para que todos gritassem juntos. Princesa Hiyori, vestida como Komurasaki, fala com Orochi ali através dessas conexões de que os Kurozumis nasceram para queimar, fazendo uma referência de que Kurozumi significa carvão em japonês. E ela usa o leque para queimar o Orochi ainda mais rápido, né? Para queimar ali o Orochi ainda mais rápido. Cidadãos gritam enquanto estão entusiasmados. Nós observamos essa transição entre a Hiyori do presente e a Hiyori do passado, se lembrando das coisas que aconteceram em sua nação e também com os seus pais, na qual ela conseguiu sair viva desse confronto contra o antigo Shogun. Vemos Toko e Hiyori em algum lugar do palco tocando seus shamisen e cantam em voz alta, enquanto o professor diz que o Festival do Fogo continua em lembrança da vingança bem-sucedida, enquanto agora vemos a princesa sorrir por conseguirem vingar ali os seus pais. O que nos leva ao terceiro trocadilho do número 011057 com a palavra Otokona, que significa um homem, né? Fazendo referência à própria Otoko, né? Com Otokona nós temos ali um homem. A Toko tocando aqui é uma clara mensagem para nós que tanto Hiyori quanto também Momo já não são mais crianças, mas sim carregam a figura de um homem no shogunato, uma figura honrosa, né? Um samurai, um shogun, ele tinha que levar a sua honra acima de tudo. E quando ali, como filhos de shoguns e tendo essa herança, essa vontade herdada pelos seus pais, eles acabam mostrando para o Wano como liderariam todo esse processo, toda essa reestruturação do país. Heróis que herdaram a honra do pai e da mãe para trazer o alvorecer para o país Wano de uma vez por todas. Tudo isso havia começado no porto por causa da lua crescente invertida, levando a essa união com o sacrifício de Yasui. Assim, essa história recebeu o título de O Conto Sangrento da Ressurreição de um Clã. Então, vemos uma foto do Momonosuke com sua família e todos os seus amigos.
Hiyori, Bainhas Vermelhas, Yamato, Shinobu e Tama, enquanto o narrador fala novamente. Ele diz que essa é a história de como guerreiros famosos recuperaram a glória e fizeram isso bem a tempo. Momonosuke, Kinemon e Yamato caminham em direção ao castelo do Shogun enquanto as pessoas os saúdam. Ele tem uma nova missão, eles possuem agora uma nova missão. Momo então se pergunta onde deve colocar a bandeira que o Luffy lhe deu, e assim a cortina de Wano se fecha com as últimas palavras do narrador. Aqui então nós temos o quarto trocadilho com o número 1057, com a palavra Wanrenkou Shishi, que significa uma cidade de Lijiang, né? Uma cidade ali de Lijiang, e a antiga cidade de Lijiang situa-se na província de Yunnan, no sudeste ali da China, bem basicamente ali nos pés da montanha do dragão de Jade, que são cobertas de neve durante o ano inteiro. Acho que essa referência se encaixa perfeitamente ali ao Momo e a forma como ele está como um dragão protegendo o país de Wano enquanto ele permanecer vivo. O narrador então nos informa que teremos uma pequena pausa e, se as chances permitirem, eles retornarão para um ano de novo. Uma pequena pausa em Wano, tá, gente? Não é uma pausa no mangá. Ou seja, a saga de Wano ainda não acabou. O terceiro ato de Wano acaba aqui e, teoricamente, nós podemos ter mais 2 atos. Com flores de cerejeira voando, nos despedimos de um país livre e com um grande futuro pela frente. E assim o capítulo termina.